Quando uma mulher está sendo vítima de violência de gênero, pode ser no âmbito doméstico ou não, a primeira coisa que a gente tenta pedir é que haja um registro de ocorrência. Então, se a gente está falando, por exemplo, de violência doméstica familiar, a gente está falando no microsistema protetivo da Lei Maria da Penha, que haja um registro de ocorrência, que haja solicitação de medidas protetivas. Por que as medidas protetivas, por exemplo, são importantes? Porque elas sinalizam aquele determinado agressor uma ordem judicial de afastamento, na qual, a partir do momento que acontece um descumprimento, é mais fácil, é mais simples para o Ministério Público manejar um pedido de prisão preventiva, para um juiz decretar um pedido de prisão preventiva. Também ela facilita os acionamentos no 190, o 190 da Polícia Militar, que é onde se chama no momento de emergência, dizendo não só ele está aqui, mas ele está descumprindo uma ordem judicial. Isso dá uma gravidade à conduta que facilita o acionamento. Então, isso é muito relevante, não é apenas um pedaço de papel. Depois, é importante, e às vezes é muito difícil para essa mulher, porque, como a gente falou, a discriminação às vezes é estrutural e ocorre dentro da própria família dela, né? O machismo não é exclusivo de homens, o machismo é uma estrutura, então mulheres também às vezes não acolhem outras mulheres, daí esse grande trabalho de sororidade que precisa acontecer entre as mulheres, mas compartilhar o que está acontecendo é muito relevante para fins de prova, né? Às vezes eu não vou ter uma pessoa que presenciou aquela agressão, no sentido de que, por serem muitas vezes agressões justamente domésticas, elas ocorrem no âmbito do privado, mas eu vou ter uma pessoa para quem eu liguei naquela noite pedindo socorro e que me viu naquele determinado estado, que me viu lesionada. Então, é importante a gente ter esse acesso a pessoas que possam auxiliar no processo de produção de prova. Outra questão é a rapidez, né? Quando você tem, por exemplo, casos de lesão, é importante procurar isso imediatamente, ou seja, é importante submeter ao exame de corpo de delito. Se não é possível hoje, a maioria das pessoas tem acesso a dispositivos que fotografam, então, que faça esse registro, por exemplo, da lesão corporal. Se nós estamos tratando, já saindo do aspecto da lesão corporal, por exemplo, de um delito cibernético, de uma violência virtual, que a pessoa preserve isso, né? Dentro do seu aparelho celular, que permita depois levar à delegacia de polícia e fazer um auto de constatação, verificar a que tipo de ofensa, se é um delito, pode ser um stalking, como agora tem, pode ser uma exposição pornográfica, né? Uma ameaça de exposição pornográfica, que isso acontece também muito em relacionamento íntimo, né? Aquela ameaça ou aquela divulgação de imagem íntima. Então, é muito importante que se organize esse elemento probatório para levar à delegacia. E o que a gente pede, para além da mulher em situação de violência, é para a sociedade, né? Entender que participar desse processo de produção de prova é parte do nosso exercício de cidadania, né? É onde a gente quer chegar para construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. É quando a gente diz, né, como cidadão, que esse tipo de comportamento que viola direitos humanos não é mais aceito na sociedade que eu quero viver, que eu quero para os meus filhos. Então, a gente tirar essa ideia de que a violência contra a mulher é um problema dela com o marido dela, com o namorado dela, ou com aquele homem que ela encontrou num determinado local, que a violência contra a mulher é um problema da sociedade, é um problema de marco civilizatório. Então, é um chamado que a sociedade também venha ajudar na produção dessa prova. Quando está acontecendo naquele exato momento, o ideal é o acionamento da Polícia Militar para o flagrante, né? É o acionamento do 190 com o maior detalhamento possível, ou seja, se eu sei se ela tem uma medida protetiva, eu informo, se eu não sei, ok, mas com o dado de endereço concreto, que facilite a polícia chegar e explicitando a gravidade do que está acontecendo com maior nível de detalhes para facilitar o acionamento da Polícia Militar. No ato, é isso que deve ser feito. Agora, se não for no ato do flagrante, se for alguém que você sabe cujo fato está acontecendo, mas você não sabe como ajudar, existem outras possibilidades. Uma delas, por exemplo, é o acionamento do 180, né? Que é o serviço do governo federal para noticiar delitos. Então, aí eu vou dizer, olha, eu sei que a minha vizinha no endereço tal, não preciso necessariamente me identificar.
às vezes a gente estimula que a pessoa se identifique porque ela se auxilia no processo de produção de prova, mas eu não preciso me identificar. Mas aí não é numa situação de flagrante, né? Porque o 180 não vai atender o flagrante, mas ele vai encaminhar, né? Essa notícia do crime vai acontecer na central e ela vai encaminhar para aquele devido órgão na cidade, na localidade, né? Ou, por exemplo, se a gente falar em locais onde tem a Casa da Mulher Brasileira, né? É o caso do meu estado, Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande existe uma Casa da Mulher Brasileira estruturada, e aí delegacias especializadas de atendimento à mulher, isso existe no Brasil todo. Então, se pode levar o fato, mas se for uma emergência, se o fato estiver acontecendo ali, naquele momento, a maneira mais eficiente de ajudar o acionamento da Polícia Militar pelo 190. Se você assistiu, se você é um vizinho, que você se disponha a dar a sua parte de contribuição como cidadão.